Bem-vindos ao canal! E hoje eu vou fazer a tag dos 50%. Nunca fiz essa tag na minha vida. E é um vídeo realista, tá? Porque eu só li 12 livros nesse semestre. E é isso aí, gente. Vida real. Só consegui ler 12 livros. E ainda é muito, né? Gente que consegue ler bem menos. Então vamos lá. A primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora. Gente, eu li vários livros bons, tá? Mas assim, um que, cara, eu poderia indicar de olhos fechados, assim, que eu amei demais, obviamente, 5 estrelas, favoritado, é O Que o Vento Sussurra. Gente do céu, eu comprei esse livro aqui por indicação da Paula Alexandra. Ela indica muita coisa boa, né? Eu acompanho bastante ela. E ela indicou esse romance histórico, né? Que se passa na Irlanda. E tem Viagem no Tempo. Gente, a Viagem no Tempo foi algo, assim, decisivo pra eu querer ler esse livro. Porque, assim, eu amo filmes com viagem no tempo. Já assisti aquele do hotel. Ai, gente, não lembro agora o nome, mas é um do hotel, que se passa no hotel. Ela consegue viajar nesse hotel, no tempo, né? E também Outlander, né, que é uma série também que tem viagem no tempo bastante conhecida. E eu amo aquela série. Então, foi o que me ganhou. E também se passa na Irlanda, igual a Outlander. E, gente, isso aqui é um romance, assim, maravilhoso. Maravilhoso. É uma história incrível, maravilhosa. No começo eu fiquei, tipo, lendo lento, sabe? Sabe quando a leitura tá lenta? No começo foi assim, mas, gente, só foi esse comecinho aqui, tá? Ó, depois, o resto, meu Deus, eu engoli esse livro. Muito perfeito, muito perfeito. Recomendo. Não vou contar a história, tá, do livro, porque eu gosto de ser surpreendida. E eu não costumo contar a história tanto assim. Mas o que você precisa saber é isso. Romance histórico, né, que se passa lá na Irlanda. Tem viagem no tempo e o casal são lindos, perfeitos, ai, maravilhosos. A melhor continuação que você leu até agora, tá no meu Kindle. Gente, a única continuação, né, sequência de livros que eu li esse ano, nesse primeiro semestre, foi a série de Mindfuck dessa autora aqui, que eu não sei falar o nome, Abby. ST Abby, enfim, que é O Risco, Um Pequeno Desvio, e o terceiro é O Anjo Escarlate. Se eu não me engano, tem outro, um quarto, mas é uma série de livros curtos, tá? Você lê assim rapidinho. Eu só não li mais rápido porque ele é um pouco pesado. Trata assim de uma serial killer, entendeu? De vingança. Tem a cena, o romance, né? Mas não é algo central do livro mesmo, apesar de ser bem importante pra história. O romance deles, até porque eu vou contar pra vocês, né, um pouquinho da história. Mas enfim, esse foi a sequência de livro que eu mais gostei. Já li os 3 livros, como eu falei, e essa história é basicamente o seguinte: o que é que você precisa saber pra querer ler? Ela busca vingança, tá? Vingança realmente de alguns homens, tá? Específicos, que fizeram mal pra ela. Enfim, tem toda uma história por trás, né? Ela tem uma história muito forte por trás. Tem várias habilidades que ninguém pensa que ela tem. E aí, ela se apaixona e começa a ter um romance com justamente o detetive que está, se eu não me engano, é detetive, que está tentando achar a pessoa que comete esses assassinatos, que no caso é ela. Então, assim, ó, só isso aqui, gente, pega pra ler, tá? Você não vai se arrepender. Tem muitos gatilhos, tá? Então, por favor, veja os gatilhos que tem. No começo do livro tem um disclaimerzinho, então veja os gatilhos que tem pra você não acabar lendo, né, e se sentir mal. Então, inclusive, tem algumas cenas aqui que eu não li, eu preferi passar. Porque eu realmente não gosto, minha gente. Assim, não é algo que me dá gatilho, mas eu não gosto de ler, sabe? Imaginar é muito difícil. Algum lançamento do primeiro semestre que você não leu e quer muito ler? Gente, o novo livro da Abby Jimenez, né? Jimenez, sei lá como é que fala o nome dela. Mas Prometa que vai se lembrar de mim. Esse aqui, eu tô louca pra ler. Não sei sobre o que se trata, também não quero saber. Eu gosto de ler assim, ó, sem saber muito. Assim, eu não perco um lançamento dessa mulher, entendeu? Não perco. O livro mais aguardado do segundo semestre é o da Carley Fortune. Eu acho que fala assim o nome dela, não sei, mas ela é autora
de Depois daquele Verão. É muito conhecido, né, esse livro dela, inclusive, maravilhoso. Eu tô esperando muito o lançamento do novo livro dela, que eu vou deixar aqui pra vocês, né, mas assim, tá confirmado no Brasil pra chegar. Confesso que não sei se vai chegar esse ano, mas eu acredito que sim. Tô muito ansiosa também. Inclusive, assim, gente, eu só li 2 livros dela, tá? Mas ela tem mais 2 que eu quero ler, que também tem essa vibe de verão, sabe? Que eu amo de paixão. A escrita dela é muito maravilhosa, muito boa. Eu quero ler muito esses 2 livros dela. Só que, assim, tem uma coisa que tá me travando, sabe? Assim, as resenhas que eu vi na internet não é tão boa, sabe? Quanto esse livro aqui e Um Verão Radiante, que eu tenho aqui também dela. Parece que não é o mesmo talento, sabe? Desses outros livros, o mesmo nível, sabe? Eu tô com medo de me decepcionar. Eu tô com medo, não vou mentir. Mas eu acredito que eu vou dar uma chance em algum momento para os outros 2 livros dela e parar de pensar no que os outros acham, entendeu? Eu tenho que ver por mim o que eu acho. O livro que mais te decepcionou esse ano? Gente, vocês não estão preparados pra saber qual foi. Acotar. Sim, Acotar, o segundo livro. Eu tinha lido o primeiro livro ano passado, isso mesmo, ano passado. E aí eu decidi ler o segundo esse ano. O primeiro eu li ano passado e aí eu não amei tanto, sabe? Aquela coisa assim, tipo, o final assim foi muito bom do meio pro final, mas o começo foi realmente lento, sabe? A leitura não foi algo que me pegou como eu achei. Eu tava esperando muito mais do tanto que as pessoas falam desse livro. Eu fui e falei, não, vou dar uma chance, mais uma chance para o segundo livro de Acotar, né? Que dizem que é melhor e não sei o que. Gente do céu. Fui lendo o segundo, não foi pra mim. Não foi pra mim, literalmente. Eu não sei se eu sou a garota das fantasias, sabe? Eu não sei se eu sou. Eu tenho que descobrir isso mais. Não deu pra mim. Não deu. Tanto é que eu falei, não vou ler o terceiro. E a galera fala, o terceiro é maravilhoso, é o melhor de todos, não sei o que, não sei o que. Realmente eu não vou ler essa chance. Comentem aí se vocês acham que eu devo dar essa chance. Um livro que mais me surpreendeu esse ano. Gente, eu vou contar pra vocês que assim, ó, vale todo o hype que teve, tá? Hoje em dia já passou mais, né, o hype dele, mas assim, esse livro eu comprei literalmente por causa do hype, né? Algumas youtubers gringas que eu acompanho estavam lendo muito esse livro e tal, maravilhoso, maravilhoso. Só que, gente, eu vou falar pra vocês que eu não me esperava ser tão bom assim. Primeiro, eu comecei a ler ele sem muita expectativa, né? Como eu falei pra vocês, eu não esperava. E aí, quando eu comecei a ler, eu vi que ele é em terceira pessoa. Ele é em terceira pessoa. E aí isso me incomoda bastante, eu não vou mentir, me incomoda. Mas eu dei uma chance e aí eu li nas minhas férias, o que foi ótimo, porque não é que ele seja uma leitura pesada, mas como ele foi em terceira pessoa, então eu demorei um pouco pra me acostumar. Mas aí eu tava com bastante tempo e aí eu li assim toda tarde, sabe? E fui passando as páginas, gente, tem muita marcação aqui, tá? É uma história sobre o reencontro da protagonista com ela mesma, sabe? Ela sofre de depressão, então passou por muita coisa na vida dela, enfim. E aí ela se redescobre, uma história linda e engraçada ao mesmo tempo, num casamento, que não é o dela, obviamente. É um casamento, né, de uma pessoa que ela não conhece, e ela acaba ficando nesse casamento, nesse hotel que vai acontecer o casamento, gente. Assim, ó, só leia, tá? Só leia. Dei 5 estrelas, claro. Me surpreendeu bastante. Novo autor, autora favorita. Gente, eu confesso pra vocês que foi difícil essa pergunta, porque assim, eu não achei aquela pessoa, oh meu Deus, vou ler todos os livros que lançar. Não achei ainda, entendeu? Um novo. Então eu vou colocar a autora de O Risco, porque eu gostei bastante da escrita, da história e tal, mas não significa, assim, que talvez eu vá ler todos os livros que ela lançar. Mas, assim, com certeza, as continuações dessa série eu vou ler, tá? Estarei lendo, com certeza. Estou doida pra saber como que vai continuar essa história. A minha queda por um personagem fictício até agora. Gente, também foi um pouco difícil responder essa pergunta, mas, assim, pensando bem, esse cara aqui, que eu não vou saber o nome, porque eu nunca lembro, acho que é Thomas. Nunca lembro do nome dos personagens, gente. Por mais que eu ame esse livro, eu nunca lembro. Não sei se é Thomas, se é Declan. Não sei. Mas esse cara aqui é maravilhoso, entendeu? Ele é maravilhoso, ele é romântico. Fiquei apaixonadinha quando eu tava lendo esse livro. Um livro que me fez chorar. Gente, eu posso dizer com certeza que o único livro que me fez chorar, ó,
novamente O Que o Vento Sussurra. Sem novidade, né? Ele já apareceu aqui 3 vezes, mas é isso aí, me fez chorar. Sim, porque essa história é muito linda. Também por algo que acontece nesse livro me fez chorar. Mas também porque é muito linda, eu também me fez chorar porque é muito linda. Só de lembrar, dá vontade de chorar. Um livro que me deixou feliz, teve alguns, mas eu escolhi Até o Fim do Verão, da Abby, porque, literalmente, esse livro não é um livro feliz. Você não lê ele feliz, você lê ele triste, entendeu? Porque ele é triste. Mas, assim, ele me deixou feliz porque é minha autora favorita, entendeu? Ela lançou e foi maravilhoso, como sempre é. O final é maravilhoso. Me deixou feliz a forma como ela decidiu escrever, contar essa história. É uma história pesada, mas ao mesmo tempo é bonita, tá? É linda. A forma como o casal se escolheu. E... enfim, amei. Me deixou feliz. Inclusive, foi minha última leitura. Melhor adaptação cenográfica. Gente, se eu contar pra vocês que eu nunca li uma adaptação de livro que eu já tenha lido. Inclusive, depois daquele verão eu li, né, e saiu a adaptação. Não tenho vontade de assistir, não sei porquê. Eu acho que eu tenho algum problema. Também vai sair A Hipótese do Amor, que eu li. Eu não tenho vontade de assistir. Saiu A Empregada, que eu li também, não tive vontade de assistir. Quer dizer, tive um pouco, mas desisti. Acho que eu tenho alguma síndrome de não querer assistir filme ou série que eu já li. Livro. Eu não sei o que é isso. Alguém pode me explicar? Alguém sente isso também? Não sei. Parece que vai perder a magia. Não sei, eu não tenho vontade, sabe? Parece que eu vou me decepcionar assistindo. Tipo assim, eu criei uma visão aqui, eu criei os personagens na minha mente, eu criei tudo. E aí eu quero, sabe, ver a criação de outra pessoa ali na TV. Eu quero ficar só com esse daqui, sabe? E não me decepcionar com nada. Vocês entenderam? Dá pra entender? Não sei. O livro mais bonito que eu comprei ou ganhei até agora, sinceramente, não sei. Acho que essa capa é bonita. Deixa eu ver. Sinceramente, não tem aquela capa maravilhosa. Eu não tenho essa, então vou deixar em branco essa pergunta. Tá? Vou ler uma pergunta aqui que eu acabei de ver, que é o personagem favorito recente, gente. Eu vou dizer pra vocês que, assim, não é homem, tá? É mulher. É a personagem principal de A Vida é Muito Curta. Ela se chama Vanessa, mesmo nome que o meu, inclusive. E não é porque ela se chama Vanessa que é a minha personagem preferida recentemente. É por tudo que ela é, gente. Como ela é, o jeito que ela é, a forma que ela escolheu viver a vida, como os problemas que ela tem ela não deixa afetar, sabe, a vida dela. A alegria, tudo. E também por ela amar The Office, tá? Isso aqui me pegou muito, 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 porque é minha série preferida. E ela ama The Office, indica pra todo mundo. Enfim, esse livro tem várias referências a The Office. A mensagem que esse livro passa também é muito linda. É literalmente aqui, ó, a vida é muito curta. É muito lindo esse livro. Eu canso de falar dos livros dessa mulher. A última pergunta é os livros que eu quero ler até o final do ano. E, gente, são vários, assim, ao mesmo tempo poucos. Amor às Causas Perdidas, que é da Paula Alexandra, né? Tá na minha lista, preciso ler esse ano. Tem Prometa Que Você Lembrar de Mim, da Abby. Tem também alguns suspensos que eu quero ler, mas eu preciso analisar pra ver quais que eu quero. Distopias também, eu quero ler umas 2 distopias ainda esse ano. Deixa eu ver aqui no meu carrinho da Amazon, calma. Acabei de lembrar, a minha lista tá aqui. E eu quero ler Toda a Beleza do Mundo. Quero ler A Trilha para o Coração, parece um livro lindo. Quero ler o livro da Alina Bay, que é O Peso do Pássaro Morto. Nem Todo Outono é Igual. Em Outra Vida, talvez, é Taylor. E os 2 livros que eu falei pra vocês da Carly, que é Me Encontre no Lago e Este Verão Vai Ser Diferente. Também quero ler Pra Sempre Seu, da Abby, que eu acho que é o único que falta, se eu não me engano. Dos livros que eu tenho dela, é o único que falta eu ler. E aquele novo, né? Prometa Que Vai Se Lembrar de Mim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.